Olá, eu sou Thiago Magalhães e na aula de Estatística Econômica nós iremos aprender distribuição de probabilidades. 4 tópicos da aula de hoje, começando com distribuição de probabilidades. Respeitando algumas condições, uma distribuição de probabilidades quantifica todos os possíveis valores de uma variável aleatória. Exemplo, seja a VAX o número de faces caras em um lançamento de duas moedas convencionais. O suporte de x, dado por essa letra estilizada, é 0, 1 e 2, isto é, pode ter 0 caras, uma cara ou duas caras. Nós temos que a probabilidade de x ser igual a 0, isto é, se ocorreu coroas, é igual a 1 quarto, que é a situação coroa-coroa. A probabilidade de x ser igual a 1 é quando foi face cara e face coroa, ou face coroa e face cara. São duas situações em 4, porque são espaços equiprováveis. Se ainda não está claro, eu sugiro fortemente rever a aula passada. Na verdade, é 2 aulas atrás. É igual a 2 quartos. A probabilidade de x ser igual a 2 é igual a 1 quarto. Situação que é face cara e face cara. Meio para ocorrer a primeira situação, mais um meio para ocorrer a segunda situação. Meio vezes meio, 1 quarto. A distribuição de probabilidade da VAX é dada por essa tabelinha 1 aqui, que no geral, na primeira linha, são os possíveis valores de x, 0, 1, 2. E as probabilidades associadas a 0, que é 1 quarto, a 1, 2 quartos, e a 2, 1 quarto. A distribuição de probabilidade de x também pode ser representada por uma figura, em que o eixo horizontal representa os valores pertencentes ao espaço amostral e no eixo vertical a respectiva probabilidade de acontecer. A figura 1 a seguir apresenta a distribuição de probabilidades da VA do exemplo anterior. Então, é nada mais é que aquela tabela desenhada. Casos possíveis 0, 1 e 2. Probabilidade de x ser 0, um quarto, de ser 1, meio, está aqui o 0,5, e de ser 2 também 1 quarto, que é o 0,25. Por convenção, a gente, além de anotar o ponto, a gente desenha uma linha vertical ligando o eixo, aqui o eixo x, até o ponto que é o valor da probabilidade. Isso é só convenção da distribuição de probabilidades. Observação, notem que, pela tabela 1, a soma das probabilidades é igual a 1. Esta é uma condição fundamental para que um conjunto de probabilidades seja considerado uma distribuição de probabilidades. Exemplo, continuação. Seja a VAX o número de faces caras em um lançamento de 20 moedas convencionais. O suporte de x é dado por 0, 1, 2, pontinho, pontinho, 18, 19, 20. Como esta variável aleatória tem 21 valores possíveis, representar sua distribuição de probabilidade por uma tabela não seria conveniente. Da mesma forma, não seria conveniente uma figura. Para esse tipo de situação, nós utilizamos uma função de probabilidade, ou FP. Definição, seja x uma variável aleatória discreta, VAD, x, esse x estilizado, seu respectivo suporte, e px, um p pequeno, uma função que calcula a probabilidade desta variável aleatória discreta x ser igual a um valor específico x. Note que o x maiúsculo representa a variável aleatória e o x minúsculo é um valor específico, um valor que a gente quer calcular. A função px é um fp para a variável aleatória discreta x se respeita às seguintes condições. Para todo elemento dentro do suporte, a probabilidade de x ou px está entre 0 e 1. Para todo elemento fora do suporte, p de x é igual a 0. A soma das probabilidades de cada elemento dentro do suporte é igual a 1. Agora, encerramos isso, mas a gente aprendeu variáveis aleatórias contínuas, que são variáveis aleatórias que se originam de mensurações. Por conta disso, a quantificação da probabilidade para valores específicos não é possível. E, consequentemente, o uso da FP está descartada.
A alternativa é utilizar a função densidade de probabilidade, ou FDP. Controle o espírito de quinta série. Seja x uma variável aleatória contínua e esse x estilizado seu respectivo suporte, que neste caso vai ser um intervalo. Fx, esse f minúsculo, é uma função que auxilia no cálculo da probabilidade da variável aleatória x pertencer ao intervalo x1 pequeno, x2 pequeno. Exemplos. X é a quantidade de chuva em milímetros e o interesse é saber para um determinado dia a probabilidade de chover entre 20 e 30 milímetros. X é o tempo em meses para a Netflix produzir a nova temporada de Stranger Things. E o interesse é saber a probabilidade da temporada ficar pronta entre 4 e 8 meses. A função fx é um FDP para a variável aleatória contínua x se respeita às seguintes condições. Para todo valor dentro do suporte, fx é maior que zero. Para todo valor fora do suporte, fx é igual a zero. A integral de fx do limite inferior ao limite superior do suporte, que é um intervalo, é igual a 1. Observações. O valor da FDP fx, avaliado em um ponto específico, não tem um significado prático. Integrar fx significa calcular a área de uma região. No caso, calcular a probabilidade de um evento ocorrer. Está aqui um exemplo de uma FDP. E o interesse é calcular a probabilidade de x está entre A e B. Vamos botar aqui esse valor pequeno. E a probabilidade, lá na discreta, isso bastaria, pois se fosse de A, ver o ponto associado ao eixo y, com o ponto A. A probabilidade de um evento está entre... Perdão, de um evento ser igual a B, da variável aleatória x ser igual a B. Basta olhar a altura. Mas na contínua isso não faz sentido. A gente precisa calcular uma área. No caso não, especificamente vamos pensar genericamente, acho que agora eu acertei a palavra, x está entre A e B. Então se calcula toda esta área aqui, calcular a integral é calcular toda essa região. Essa região é a probabilidade de x estar entre A e B. Tópico 2, função distribuição acumulada. Definição, seja x uma variável aleatória, com seu respectivo suporte e fx maiúsculo, uma função que calcula a probabilidade da VAx ser menor ou igual a um valor específico x. A f grande é uma função de distribuição acumulada, uma FDA, se ela tem as seguintes propriedades. Fx é não decrescente. A probabilidade de x ser menor que o seu máximo é igual a 1. A probabilidade de x ser menor que seu mínimo é igual a 0. Para o exemplo anterior, das duas moedas, tem x igual, pode ser 0 com probabilidade de 1/4, x ser igual a 1 com probabilidade de meio, x ser igual a 2 com probabilidade de 1/4. Então, só repetindo, em que a variável aleatória x é o número de faces cara em lançamento de duas moedas convencionais. Suporte é 0, 1, 2. Nós temos que a f grande de 0 é a probabilidade de x ser menor ou igual a 0. É igual a 1/4, que é o P de 0. F1 é a probabilidade de x ser menor ou igual que 1. É igual a 3 quartos, que é equivalente a P de 0 mais P de 1. Finalmente, F2 é a probabilidade de x ser menor ou igual a 2. E é igual a 1, que é a probabilidade de x ser igual a 0, x igual a 1 e x igual a 2. Aqui é o gráfico da FDA desta variável aleatória x. Notem x ser eixo x, né, variável aleatória, no eixo y, digamos assim, é a função de distribuição acumulada da variável aleatória que está sendo calculada no eixo x. X está entre 0, x pode ser 0, 1 e 2. Para x ser menor que 3, lembra que 3 é maior que o valor máximo de x, então, pela definição, vai ser 1. Para x, digamos, ser menos 1, poderia ser menos 2, menos 3. Menos 1 é menor que o mínimo da variável x, que é 0. Que a variável vai assumir. Então, essa probabilidade também é 0. Então, ela é uma função escadinha com esses saltos. No caso da variável contínua, vai ser não exatamente um gráfico igual a esse, vai ser uma curva. Nós iremos ver
alguns exemplos em outras aulas, mas uma variável contínua, o seu gráfico da FDA também é uma função contínua. Medidas resumos. Lembrando que na terceira aula, se eu não me engano, nós vimos medidas resumo. Era uma forma de sintetizar uma variável, uma quantidade, uma observação, um conjunto de dados. A motivação aqui é a mesma. Medidas resumo são quantidades que sintetizam uma variável aleatória. Como nós estamos vendo variável aleatória, nós vamos sintetizá-las também. Que nós temos a probabilidade de x ser um valor, x ser outro, a probabilidade de x está dentro de um intervalo. A gente pode também simplificar isso. Primeira simplificação, digamos assim, uma primeira sintetização, é a esperança. A esperança, ou o valor esperado de uma variável aleatória x, é simplesmente a média dos seus possíveis valores. Porém, a esperança leva em consideração a probabilidade de ocorrência de cada possível valor de x. Variância. Variância mede o grau de dispersão dos valores desta variável aleatória x em torno da sua esperança, isto é, da sua média. É a mesma ideia, tanto é que o nome é igual, variância, lá do que a gente viu na terceira aula. Nós aprendemos também mediana, aprendemos quartis, também tem essas medidas para variáveis aleatórias? Tem também. Mas neste curso já é o suficiente média, ou esperança e variância. Lembrando que desvio padrão é a raiz da variância, também vale também para variáveis aleatórias, tanto para contínua quanto para discreta. Suponha os seguintes jogos. Exemplo 1. Na verdade seria exemplo 4. X, o número X, no lançamento de uma moeda honesta, o jogador ganha R$50 se a face for cara e perde R$50 se a face for coroa. Y, no lançamento de uma moeda em que a probabilidade da face ser 4 quintos e de coroa 1 quinto. O jogador ganha R$50 se a face for cara e perde R$200 se for face coroa. Pergunta: qual dos dois jogos é honesto? Isto é, a esperança, que é a média, de ganho ser zero. Para o jogo X, aproveitando para a gente ver um exemplo de esperança, esperança do jogo X são os possíveis valores, menos 50 e 50 multiplicado pela probabilidade de ocorrência. Menos 50 é a moeda honesta, com probabilidade de meio. É 50 com probabilidade de meio. Fazendo essa continha aqui, esperança de X, 0. Média, 0. Esperança de Y, possíveis valores, menos 200 e 50. Probabilidade de dar menos 200, é perder R$200, 1 quinto. A probabilidade de ganhar R$50, 4 quintos, fazendo essa continha, 0. Logo os dois jogos são honestos, justos, pois, em média, o ganho é 0. Mas aí fica a pergunta, os dois jogos são honestos, mas tem diferença entre eles. Não? Tem os possíveis valores, tem as probabilidades de ocorrência. Como a gente captaria isso para esses jogos? Eu dou a resposta, variância. E vocês verão, então vocês vão fazer em casa, calcular a variância, as variâncias serão diferentes. Qual será o significado disso? Exemplo 2. Suponham duas funcionárias, Hillary e Ashley. Após um longo estudo, o gestor dela, Phillips, conseguiu descrever o tempo em dias. Lembrando, aproveitando para tirar dúvidas, tempo, a menos que seja descrito, é uma variável contínua. Ah, mas está escrito em dias. Você pode ter um tempo de 2,5 dias, 2,1, 7,3, 200,98074. Tudo isso é possível. Se fosse em dias completos, seria variável discreta, mas como só está escrito em dias, permite 2 dias e meio, é o equivalente a 36 horas. Então é uma variável contínua. Então, voltando, Philip conseguiu descrever o tempo em dias de entrega das tarefas destas duas variáveis aleatórias x e y, que vai ser na figura a seguir. Pergunta: pela figura 4, que vai ser daqui a pouco, é possível afirmar quem entregará primeiro o próximo trabalho? Então, está aqui as figuras. A gente está vendo que
no eixo, acho que das ordenadas das abscissas, ou no eixo X, os possíveis valores para Hillary varia entre 0, vamos supor que 8, e a tendência é que vá um pouquinho mais para frente. Da Ashley é a mesma coisa, embora a gente vê que essa cauda, que é o termo, digamos, estatístico, é uma cauda mais fininha, isto é, tem mais massa de probabilidade aqui nos extremos da variável relativa a Hillary. Mas não tem como a gente afirmar quem vai entregar primeiro. Somente pela visualização da figura 4, não é possível determinar claramente quem será o primeiro a entregar. Porém, se o gestor lá, já que ele construiu uma distribuição para o tempo de entrega, ele conseguiu também calcular a esperança. Porém, se o gestor sabe que a esperança de x é 2 e de y é 1,5, nós podemos afirmar que, em média, isso aqui é um cálculo de média, a Ashley entrega suas tarefas em um tempo menor do que a Hillary, porque 1,5 é menor que 2, mas é em média. Exemplo 3. Após mais alguns estudos, Philip descreveu o tempo, continuando em dias, de entrega das tarefas de Hillary e Ashley por duas variáveis aleatórias, com a FDP descrita no próximo slide. De tal forma que ele já chegou com esse conhecimento. A média de x é 1, desvio padrão 2, que no caso a Hillary, e média 2, desvio padrão 1 para a Ashley. Está aqui os gráficos, as FDPs das variáveis associadas ao tempo de entrega da Hillary e ao tempo de entrega da Ashley. Parece que a gente vai ter uma aula sobre essa distribuição, daqui umas 2 ou 3, mas a gente pode ver que nos limites da Ashley tem pouca probabilidade, porque não tem a área, quase essa cauda aqui não tem área associada. Mas, novamente, a olho nu não dá para dizer nada. Pergunta se uma tarefa importante e urgente precisa ser atribuída a uma das duas funcionárias. Quem deveria receber essa importante atribuição? Por quê? Eu espero que os senhores, as senhoras e senhoritas reflitam e me mandem as suas respectivas opiniões. Finalmente, bibliografia. Como eu estou repetindo nas últimas aulas, slides são um recorte de toda uma teoria, de toda uma informação. Óbvio, dentro da ementa do curso. Então, sugiro que a turma acessem essas 3 bibliografias que estão disponíveis de forma oficial via biblioteca da UFJF. Eu estou dizendo o material de forma digital também, oficial e digital. Então não tem desculpa de não ter acesso a esses livros. Então sugiro fortemente que vocês procurem na parte de variável aleatória, que vai ter essa parte de função de distribuição, a parte de esperança, para um conhecimento mais profundo do assunto. E surgindo dúvidas, estou pronto para tirá-las pelo Google Classroom, onde vocês estão recebendo esse material, que vocês podem estar em contato comigo. Também tem meu e-mail profissional, assim como minha página profissional, que eu disponibilizo esse material. Sem muito mais, obrigado.